eu quero te mostrar um recurso muito simples, mas que se você não realizar, não irá funcionar. Batatinha frita, 1, 2, 3. Olha só, aplique nos seus relatórios, que vai ser bem bacana aí, com questão da elegância, com questão da análise, da visualização do que você pode mostrar no relatório. Então, eu tenho aqui uma tabela, um controle de itens, né, um controle de gastos, onde, de acordo com a categoria que eu digitar aqui na célula I2, eu quero que ele pinte a célula inteira para destacar essa categoria. Então, se eu colocar aqui assim, ó, diversão, por exemplo, eu quero que ele pinte todas as linhas que tem diversão, tá certo? Então, como que eu faço isso? Primeiramente, eu vou referenciar toda essa região de B3 até o final, porque eu não sei o que será pintado, então eu referencio essas células. E aí eu vou aplicar um recurso de formatação condicional. O que é a formatação condicional? Dependendo do que eu escolher aqui, ele vai pintar a linha inteira. Ele vai levar uma fórmula aqui dentro para cada célula, onde ele vai pintar somente quando a coluna C, né, o item da coluna C for igual a célula I2. Então, como funciona? Ele vai perguntar assim, ó, esse cara aqui, ó, ele vai perguntar se essa célula é igual a I2. Quando ele chegar aqui, ele vai perguntar se essa célula é igual a I2. Quando ele chegar no item, ele vai perguntar também, e assim por diante. Então, é como se você colocasse internamente uma fórmula dentro de cada um, tá? Eu vou aqui no página inicial, ou home, eu vou aqui em conditional formatting, ou formatação condicional, e venho aqui em nova regra, tá bom? Vou lá em nova regra, tá? E aí eu vou escolher aqui nessa caixinha a última opção, usar uma fórmula para determinar quais células deverão ser formatadas. E aqui eu vou colocar assim, ó, igual. Quando ele vai formatar? Quando a célula C3 for igual a quem? For igual à célula I2. Legal. Então, por enquanto, eu só coloquei assim, ó, C3 igual I2, né? Só que pensa comigo, é como se ele colocasse uma fórmula aqui e ele fosse arrastando ela para baixo internamente. A mesma coisa aqui, ó, C3 ele vai mudar para C4, C5, C6, ok? Agora, I2 ele vai mudar para I3, I4, I5, I6, né? Então, se ele arrastar para baixo, ele vai pegar e vai pensar que é o I4, depois I5, porque o Excel entende que mudando de linha, ele vai mudando a célula, né? Então, o que eu vou fazer aqui com esse 2, ó? Vou colocar um cifrão antes do número 2, para travar a linha 2, para ele não mudar, que eu quero sempre a linha 2. E também vou colocar um cifrão antes da coluna I, tá? Porque eu quero que ele compare tudo isso aqui diretamente na célula I2. Se eu não colocar o cifrão antes do I, ele vai entender aqui do lado, quando ele vir para a próxima coluna aqui internamente na formatação, ele entende que é a coluna J, depois K, depois L. Então, se eu não travar, não vai funcionar, tá certo? A regra tá clara, né? Aí, olha só, perfeito. Então, travamos aqui o I2. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai indicar que quer sempre que ele compare a coluna C, tá bom? Então, eu coloco um cifrão antes da coluna C. Perfeito. O que eu estou falando para ele? Ó, quando qualquer linha da coluna C for igual a I2, sempre o I2, ele vai formatar. Eu coloquei o cifrão, ficou assim, ó, cifrão C3 igual cifrão I, cifrão 2. Lembrando que antes do número 3 aqui da coluna C, eu não mudo, porque eu quero que ele vai descendo um por um, tá certo? Então, fechou? Travei só a coluna C e travei a coluna e a linha da célula I2. Agora eu venho aqui no formatar. Agora é só ser feliz, ó. Vou lá no fio, no preenchimento, vou escolher uma cor, vou dar um OK e vou dar um OK novamente. E olha só, já funcionou. Será, Vivi, que deu certo? Olha só, eu vou colocar assim, ó, casa. Aí ele já seleciona os itens de casa.
Vou colocar aqui, ó, transporte. Ele seleciona a linha de transporte. Diversos. Ele seleciona as linhas que contêm diversos. E com isso, né, a gente ganha o jogo. Então, são coisas simples e recursos simples que você pode utilizar no seu relatório para incrementar a visualização final e ajudar na análise. Se você achou relevante essa informação, comenta aqui, curte o vídeo, ajuda a compartilhar essa informação para que outras pessoas também possam colocar em prática conteúdos de relevância como esse.